o seu coração para receber da parte do Senhor chuva de bênçãos, chuva de vitória, chuva de graça, chuva de unção, chuva de ministração da parte do Senhor Jesus Cristo. Eu espero que estejam todos bem, que todos estejam com saúde, verdadeiramente guardados debaixo das asas do onipotente Deus. Faço votos que todos neste momento possam depositar a sua vida, as suas esperanças nas mãos daquele que tem todo o poder. Disse Jesus: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Depois que Jesus morreu, ressuscitou, prevaleceu sobre a morte e sobre o pecado, todo o poder foi dado a Jesus Cristo. Todo o poder pertence ao Senhor. Por isso, nós podemos confiar nele, que é o autor e o consumador da nossa fé. Eu quero desde já saudar a todos vocês de uma forma muito carinhosa, muito especial, na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo, fazendo votos de que a presença de Deus siga abundantemente derramada sobre o seu coração, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sobre o seu empreendimento, sobre o seu emprego e todas as demais áreas da sua vida que porventura careçam de um toque do Senhor. Nós temos procurado trazer aqui diversos pontos práticos, objetivos, compreensíveis, que se encontram no manual de instruções deixado pelo fabricante, a fim de que estas instruções possam ser aplicadas a mim e a você, dando-nos um rumo, um norte, uma direção eficiente que possa conduzir a nossa vida nestes tempos tão incertos, tão cheios de medos, de questionamentos e de dúvidas. Se você tem dúvidas, olha, eu não tenho respostas para suas dúvidas, mas eu posso te apresentar alguém que tem. O nome dele é Jesus Cristo. E olha, como nós temos compartilhado aqui, tire do caminho todo empecilho, todo embaraço, todo obstáculo, toda amarra que tem te impedido de andar livremente na direção da vontade de Deus. Eu quero lhe dizer clara e objetivamente, Deus está, como o pai do filho pródigo, ansioso pelo seu retorno. Eu não sei o que hoje possa estar te atrapalhando. Nós falávamos ontem a respeito daquele rapaz cujas riquezas o atrapalhavam. Falamos também a respeito de Marta, irmã de Maria, cujos afazeres a atrapalhavam, gerando ansiedades. Pare e pensa. Quais têm sido as razões pelas quais você tem andado ansioso? Porque em 1 Pedro, falamos muito sobre isso ontem e anteontem. 1 Pedro 5,7 vai lhe dizer, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Assim sendo, reflita, visto que você, como aplicado estudioso da palavra de Deus que é, fez a leitura dos textos que nós indicamos ontem, tanto este de 1 Pedro, quanto os de Lucas 10 e de Mateus 19. E nesta reflexão eu te convido hoje, novamente, a abordar este aspecto. O que tem deixado você ansioso? Cristo nos disse, não andeis ansiosos com coisa nenhuma. E ele fala das aves dos céus, ele fala dos lírios do campo, fala de todo o cuidado de Deus para com as aves e para com os lírios,
E nem eles plantam, nem colhem, nem juntam em celeiros, nem enfiam suas vestes, mas Deus supre todas as necessidades deles. Nós não valemos muito mais do que as aves ou que as ervas do campo? Pois bem, coloquemos a nossa vida diante do Senhor e reflitamos, analisemos o que é que tem nos deixado ansiosos. Coloque objetivos, coloque metas, coloque passos práticos, mas vem aqui uma dica. Isso não é dica do Alexander, não. Essa dica é dos psicólogos, das pessoas que entendem mais do que eu do comportamento humano. Coloque metas pequenas, mas alcançáveis, realizáveis, tangíveis. E vá realizando essas metas. Igual nós falávamos sobre a mulher que perdeu a dracma dentro de casa. Ela fechou a porta, acendeu a luz, fechou a porta porque aquilo não interessava a mais ninguém. Acendeu a luz porque a luz é a presença de Deus que vai revelar aquilo que está oculto, escondido, e mostrar o caminho. E na sequência ela começou a varrer a casa diligentemente, ou seja, com esforço. Mas o esforço tem que ser proporcional às nossas forças. Por isso coloque metas práticas, objetivas, alcançáveis. Não adianta você colocar como objetivo no mesmo dia pintar a casa inteira. Por exemplo, eu estou em reforma. Então você tira tudo do lugar e começa a pintar a casa inteira de uma vez. Isso vai causar frustração, desgaste, desânimo, cansaço, tristeza, angústia e muita decepção. Deus não quer isso para você. Coloque objetivos claros, mas que sejam alcançáveis, que sejam viáveis. Um passo de cada vez. Mesmo aqueles que correm maratonas, os corredores de longas distâncias, aqueles que correm 10, 15, 21, 42 quilômetros, como eu já fui há um tempo atrás. Queridos, até mesmo uma maratona que compõe-se de 42.100 e poucos metros, ela não é percorrida de uma vez só. Ao mesmo tempo que eu tenho que entender que vai ser um passo de cada vez, eu também preciso entender que não adianta estar ansioso e sair correndo acima do seu limite, porque você vai se cansar, suas energias vão acabar e você vai ficar pelo caminho. Quantos de nós temos ficado pelo caminho em nossos planos, projetos, propósitos? Porque nos falta conhecer o manual de instruções e saber que os nossos planos, projetos, sonhos têm que estar submissos a Deus. E quando eu consigo colocar a minha vida de uma forma objetivamente submissa a Deus, eu obviamente passo a caminhar passo a passo, tranquilamente, com serenidade e com paz. É isso que Deus tem para você. Sabe, meus amados, minhas amadas, Deus tem um plano para a sua vida. Eu tenho batido muito nessa tecla. Ele tem um encontro marcado com você na agenda dele. Não fuja, não falte a esse encontro. Muitas vezes nós faltamos aos encontros que Deus marca conosco. Não caia nesta bobagem, não cometa este erro. Deus tem interesse na sua vida, e não é porque ele seja interesseiro, não. É porque ele te ama. Deus tem planos para você, e não por acaso. Ele te escolheu. Como é que você sabe disso, Alexander? A Bíblia diz: antes da fundação do mundo, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, segundo o beneplácito da sua vontade. É o que diz o texto. Você é precioso. Você é preciosa aos olhos do Senhor. Viu, Dulce? Viu, Fabiane? Viu, Fernando? Vocês são preciosos aos olhos do Senhor. Não se esqueçam disso. Deus tem planos para você. E eu posso lhe assegurar que os planos de Deus são muito maiores do que os seus. Mas eu vou encontrar um monte de dificuldades no caminho? Vai. Jesus avisou. No mundo vocês terão aflições. Mas o que é que Jesus disse? E que no caso da vida de Jesus fez toda a diferença.
E não será diferente com você. Tende bom ânimo. E como Deus disse a Josué, Josué capítulo 1, versículos 7, 8, 9, leia depois. Seja forte. Sabe, meus queridos, sabe, minhas amadas, eu tenho que ser forte. Não é uma escolha, não é uma opção, não é uma faculdade. Força é algo que eu preciso ter. Nós estamos numa guerra, essa vida é comparada a uma guerra. Na palavra de Deus, somos soldados do exército de Deus. E pode um soldado se dar ao luxo de ser fraco? Se ele se der a esse luxo, a vida dele corre risco. E alguém poderia me perguntar, mas onde é que eu busco a alegria nessa jornada? A minha alegria está em Deus. E a Bíblia fala que a alegria no Senhor é a nossa força. Uma das primeiras coisas que o diabo tenta roubar de nós, o nosso inimigo, é a alegria. Nos jogando na depressão, na culpa, na amargura, no rancor, no ódio, na vingança. Todos esses sentimentos, todas essas obras da carne, roubam de nós a nossa alegria. E eu quero te animar. Alegre-se. Deus te ama. Deus tem um propósito para você. Não importa o que aconteceu na sua vida. Hoje nós vamos ver a história de uma mulher. História essa, narrada no 4º capítulo do Evangelho segundo João. João capítulo 4. Que já fica aqui apontado como a leitura de hoje para amanhã. Capítulo 4 do Evangelho segundo João. Nós vamos falar a respeito da história de uma mulher samaritana que teve um encontro com Cristo lá no poço de Jacó. E isso mudou a vida dela. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que hoje toca a nossa vida pela terceira pessoa da Trindade que está na terra, entre nós, que é o Espírito Santo, tem um encontro marcado com você. Alegre-se. Anime-se. Deixa de lado a tristeza. Deixa de lado o desânimo. Deixa de lado a desesperança. Tenha fé. Confia. Confia. Agrada ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor e descansa nele. Salmo 37, versículos 3, 4, 5 e 7. Não se perca, não se deixe abalar, não se deixe abater. Eu vi alguns números hoje da pandemia no Brasil, por exemplo, são assustadores, são alarmantes. É verdade, eu tenho ciência disso e compreendo. Agora, isso não pode abater a minha fé. Não pode me fazer perder o ânimo. Não pode me fazer recuar. Render-se jamais. Recuar nunca. Avançar sempre. Você é soldado de Deus. Deus te recrutou muito antes da fundação do mundo. Ele já tinha planos para você. Não estou nem falando antes dos seus pais se conhecerem. Não, estou falando antes da fundação do mundo. Deus já sabia que um dia caminharia sobre a terra uma pessoa chamada Fabiane, uma pessoa chamada Fernando, uma pessoa chamada Dulce, uma pessoa chamada Anderson, uma pessoa chamada Nena, uma pessoa chamada Nicleide, uma pessoa chamada Alexander. E essas pessoas eram especiais para Deus. Nós somos especiais para Deus. Nós somos especiais para Deus. Isso deve nos dar alegria. E a alegria, força. E a força, atitude. Vamos ao texto, João capítulo 4. Vamos iniciar no versículo 4. João 4, 4.
era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade chamada Sicar, samaritana, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Tudo isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Vamos fazer uma pausa aqui na leitura. Jesus tinha que cruzar a província de Samaria. Então, no caminho, ele parou numa cidade, uma cidade samaritana chamada Sicar, pediu que os seus discípulos fossem comprar comida, ok? E ficou ali junto ao poço de Jacó. Estava ele cansado, parou para respirar e tomar fôlego da longa jornada. Nisto, apareceu uma mulher samaritana. Agora, a primeira pergunta que eu lhe faço: vocês acham que Jesus parou ali por acaso? Alguma vez Jesus fez alguma coisa por acaso? Não. No reino de Deus, não existe por acaso. Eu vivo dizendo o seguinte: a gente começa a fazer algumas coisas na vida da gente, de repente a gente fala aquela expressão famosa: ops! Ih! Deu ruim! Errei! Falhou! Com Deus isso não existe, Ele é perfeito. Nada acontece por acaso. Tudo está debaixo do controle do senhorio de Deus, da soberania de Deus. Tudo segue o propósito e a vontade de Deus. Ou Ele mesmo faz, ou Ele permite que aconteça. Então, não foi por acaso que Jesus mandou os seus discípulos prosseguirem, comprar comida, e ele ficou ali. Porque na agenda de Jesus, ele marcou um encontro com essa mulher samaritana. E a mulher até estranhou. Como assim? Você é judeu, eu sou samaritana. Nossos povos não se dão bem. Como é que você, ainda por cima um homem pedindo para uma mulher, as mulheres, vocês sabem, naquele tempo eram quase que uma coisa, não eram consideradas iguais aos homens. Inferiores na visão da sociedade antiga. Ponto. Então, como assim? Você me pede, você é judeu, eu samaritana, você me pede água? Aí Jesus disse para ela: ô mulher, se você soubesse, conhecesse o dom de Deus, e soubesse quem é o que te pede água, você pediria e ele te daria água viva. Queridos, muitas vezes nós estamos diante da resposta e não nos damos conta. Essa mulher estava diante da solução da vida dela, que era Cristo. Porém, ela não se dava conta. Você muitas vezes está diante da solução. Eu muitas vezes estou diante da solução. E nós não nos damos conta. Passa despercebido, envolvido, lembra do que eu falei ontem? Envolvido com embaraços. Esses embaraços se tornam distrações. Isso desvia o nosso foco, desvia o nosso olhar. A mulher não estava pensando em quem era o homem com quem ela falava. Ela estava olhando para as circunstâncias. Ele judeu, ela samaritana. Para de olhar para as circunstâncias. Para de olhar para o que está ao seu redor de uma forma perdida. Foca em Jesus Cristo. Cristo estava ali em pessoa na frente dela e ela nem aí. Pois bem, olha só o que diz o texto na continuação. Versículo 11. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva?
Ela não entendeu nada, ela continuava olhando para as coisas ao redor. Ela olhou para Jesus, Jesus estava com as mãos vazias. O poço era fundo. Ah, então quer dizer que ele está falando em água viva. Então ele só pode estar falando da água do poço. Ela estava olhando com olhos naturais, comuns, normais. Deus está te convidando para andar numa outra dimensão. Não natural, mas sobrenatural. Não comum, mas incomum. Não normal, mas sim anormal. Além do normal. Esse é o projeto que Deus tem para a sua vida. Ela olhou para as mãos de Jesus, olhou para a profundeza do poço, para a profundidade do poço. Como é que você vai me dar água? Água viva, como você está dizendo? E a conversa entre os dois continua. És tu, porventura, versículo 12, maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Olha só que interessante. Aquela mulher perguntou para Jesus se ele era maior do que Jacó. Mal sabia ela que ela estava falando com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém, muito obrigado, meu querido Anderson. Deus abençoe você também. Obrigado pelas palavras de carinho. Muito obrigado. Pois bem, aquela mulher estava falando diretamente com o filho do Deus de Abraão e de Isaac e de Jacó. Muito maior do que Jacó. E o texto continua dizendo, afirmou-lhe Jesus, versículo 13, quem beber desta água tornará a ter sede. Como eu amo esta mensagem. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, para sempre. Boa noite, Vasti, tudo bem? Muito bem-vinda, Deus abençoe a sua vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. O que beber dessa água que você está falando, samaritana, que você tira do poço, volta a ter sede. No mesmo dia você tornará a ter sede. Como nós, quando abrimos a torneira e pegamos um copo d'água. Bebemos aquela água e tornamos a ter sede, mas aquele que beber da água que Jesus dá, nunca mais tornará a ter sede. Nós não estamos falando de algo natural. Não estamos falando de algo normal. Não estamos falando de algo comum. Nós estamos falando de algo muito maior. E somente quem tem ouvidos para ouvir vai entender do que nós estamos falando. E Jesus continua. Aquele, porém, versículo 14, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede para sempre. Sabe quem tem a água para saciar a sua sede? É Jesus. Sabe quem tem a água para saciar o que você precisa, que vai liberar o que você anseia, para que você não ande mais ansioso? É Jesus. Glória a Deus. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Diante desse fato, olha o que a mulher disse para Jesus no versículo 15. Ela ouviu e falou, Senhor, se é assim, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Ela continuava sem entender. Porque ela achou que Jesus ia dar um outro tipo de água, que ela nunca mais precisasse beber água. Na verdade, Jesus estava se referindo ao coração. Porque Jesus, que conhece todas as coisas, olhou para aquela mulher e viu o vazio que havia dentro dela. Que tudo que ela tentava para preencher, nós vamos chegar nesse ponto a partir do versículo 16. Essa mulher teve 5 maridos.
E o que estava com ela agora não era marido dela. Olha o vazio de uma pessoa que não se resolve, não se preenche, não se basta, não se encontra. É disso que Jesus estava falando. Eu vou lhe dar algo que vai preencher e você não vai mais precisar passar por isso. Você precisará sim continuar vindo ao poço beber água física, mas eu vou lhe dar uma água espiritual que vai preencher o vazio e de dentro do seu interior fluirão rios de água viva para sempre. É isso que fortalece a minha fé e me dá bom ânimo e me faz forte. E é disso que eu estou falando, é disso que você e eu precisamos. Da água que só Cristo pode dar. Oh, glória a Deus. E diante dessa situação, Jesus precisou ser mais contundente, ir direto ao ponto. Porque a mulher ainda achou, então tá, me dá dessa água para eu não ter que vir mais buscar água aqui. Ela achou que era uma água natural. Jesus não tem para você uma coisa natural, porque o natural você consegue. A mulher podia ir sozinha todos os dias buscar água no poço. Ela não precisava de Jesus para isso. Mas ela precisava de Jesus para preencher o vazio da vida dela. Você não precisa de Jesus para muitas coisas, mas você precisa de Jesus para preencher o vazio da sua vida. Então Jesus disse para ela, ok, vai, chama teu marido e vem aqui. Jesus já tocou o dedo na ferida direto. Versículo 17, é o que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. E ela deu uma resposta incompleta. E Jesus teve a revelação e mostrou para ela quem ele era. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido. Porque 5 maridos já tiveste. 5. E esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, versículo 19, disse-lhe a mulher, vejo que és tu profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que vem a hora, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Aqui, Jesus está falando do fim dos tempos. Fecha parênteses, ele prossegue. E eu amo esse versículo de paixão. Versículo 23. Mas vem a hora, e já chegou, quando os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Aqui Jesus está trazendo todo o ensinamento. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E a mulher continuava entendendo por partes. Veja o que ela diz no versículo 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Versículo 26, disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Jesus agora foi direto. A mulher não estava entendendo. Muitas vezes você não está entendendo, eu não estou entendendo. E Jesus vem com toda a misericórdia, com todo o amor, com todo o carinho de um pai para um filho que está desorientado. E coloca as coisas claras diante dos nossos olhos. Porque a mulher já tinha ouvido falar do Messias. Falou, então quando vier o Messias, então está certo. Mulher, eu sou o que falo contigo, o Messias. Estou diante de você. E eu quero dizer isso para você também, em nome de Jesus. Cristo está diante de você. E você não tem visto. Você não tem sentido. Você não tem percebido que é Ele. E Ele tem te tocado. E Ele tem tentado mudar a sua história. Ele tem marcado um encontro com você e você tem faltado a esse encontro. Ele tem te chamado. Todos os que estão aqui através das redes sociais, nesta live, vocês não estão aqui por acaso. Vocês estão aqui porque Deus marcou um encontro com vocês. E Ele, ninguém menos que Ele, quer escrever uma nova história na sua vida.
Deixa Jesus começar o trabalho que você não tem podido fazer. Preencher o vazio que está aí dentro de você. Boa noite, Suelen, Ana Maria, Yasmin. Sejam todas muito bem-vindas. Continuem aqui conosco falando a respeito da palavra de Deus. Estamos falando de uma mulher que está prestes a ter a sua história totalmente transformada. Se você tomar posse disso na sua vida, você terá uma vida totalmente transformada também, porque o mesmo Cristo que estava lá está vivo, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e hoje está sentado à direita do Pai, como nosso advogado, intercedendo por nós. Ele está vivo, e pode, se você permitir, estar vivo dentro de você também. Receba aí essa palavra em nome de Jesus. O Messias, o Filho de Deus, aquele que pagou o preço pelo nosso pecado com o seu próprio sangue, está aqui, está aí. Para ele não existe isolamento social, porque ele está em toda parte. Ele é onipresente. Não existe nada escondido, porque ele sabe todas as coisas, ele é onisciente. E não existe nada impossível, porque ele tem todo o poder, ele é onipotente. E é desse Jesus que nós estamos falando. O Filho do Deus vivo. O Deus Emanuel. O que significa a palavra Emanuel? Deus conosco. Jesus é Emanuel. Deus conosco. E Ele está vivo. E deseja mudar a sua história. O que você está esperando? Deixa Jesus reescrever a sua história. Como Ele está prestes a reescrever a história da mulher samaritana. Você vai ler depois esse capítulo. Lição de casa, ok? Pois bem. Versículo 27. Nesse ponto chegaram seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Olha só. O que aconteceu por causa de um encontro de Jesus com uma mulher samaritana com a vida destroçada, vazia e frustrada. Que havia tido 5 maridos e o atual não era marido, ou seja, ela vivia amaziada. E isso vai trazer, quando há um encontro entre nós e Jesus, a história muda. Glória a Deus. E muda de tal forma que muda também a história de quem está próximo da gente. Através de você, Deus pode reescrever a história da sua família, da sua casa, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho ou de estudo. Deus está interessado em você. Vá dormir com essa verdade latejando aí na sua cabeça. Deus está interessado em você. Ele marcou um encontro com você nesta noite de 7 de maio de 2020, no meio da pandemia, no meio da crise. Para tudo que Jesus quer falar com você. E essa mulher falou: vamos. E saíram todos da cidade e vieram ter com Jesus. Nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam dizendo: mestre, coma! Mas ele lhes disse: oh, glória a Deus, uma comida melhor tenho para comer, que vocês não conhecem. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido de comer? De novo, os discípulos agora, que os próprios, não entenderam nada. Eles ficaram confabulando entre si. Jesus mandou a gente ir para a cidade comprar comida. Nós chegamos com comida. Mandamos ele comer, ele não quer comer porque ele diz
que uma comida tem melhor para comer. Será que alguém deu comida para ele? O que Jesus diz quando ele repudia a tentação de Satanás no deserto? Ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Era dessa comida que Jesus estava falando, que os discípulos pensando em pão. Deus quer suprir a sua necessidade muito além do pão. Porque o pão nosso de cada dia, Ele provê. Ele te dá força para ir trabalhar e buscar. Mas há um pão sobrenatural que você não tem capacidade de conquistar sozinho. Você precisa do mestre. E olha o que ele explicou. Já que os discípulos também não estavam entendendo nada, Jesus também teve que ser objetivo com eles. A minha comida, versículo 34, consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Qual é a sua comida? Fazer a vontade de Deus. Essa era a comida de Jesus Cristo. A vontade do Pai. A obra do Pai. E ele continua explicando: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos digo: erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E destarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Aqui Jesus estava falando a respeito dos dias de hoje, por exemplo, nos quais existem muitas pessoas sedentas pela palavra de Deus. É disso que Jesus estava falando. Não era de semear, nem de plantar, nem de colher trigo, soja, milho, arroz, batata ou feijão. Ele estava falando de colher pessoas, de colher vidas. É dessa colheita, dessa comida que Jesus estava falando. E ele falou: vocês podem olhar os campos. Os campos eram aquelas pessoas sedentas pela palavra. É por isso que eu tenho colocado como tema destas nossas lives: cura através da palavra de Deus. Porque é isso que vai trazer a cura que o mundo precisa. Porque a cura para a pandemia, para esse novo coronavírus, certamente em pouco tempo a medicina vai encontrar. Mas existe uma outra doença, que é a ausência de Deus, que só a palavra de Deus é capaz de curar. Que Deus quer trazer essa cura através da palavra. Pois bem, versículo 39, e nós já estamos nos aproximando do término. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher. Olha só a repercussão de alguém que tem a sua história transformada. Aquela mulher ficou impactada com o seu encontro com Jesus. E deu depoimento: olha, vamos ver, venham comigo, será este o Messias? Sim, era o Messias. E por causa do testemunho dela, do que ela deu testemunho, do que ele disse e fez, muitos creram. E como está escrito no versículo 39, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela deu depoimento da palavra, da revelação de Jesus sobre a vida dela. E muitos outros creram nele também por causa da sua própria palavra. E diziam à mulher: já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos, e é aqui que eu quero entrar para você, nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, queridos, inicialmente eu tenho ministrado aqui essa palavra, e fica aí como lição de casa para você ler o capítulo 4 do Evangelho segundo João. Inicialmente eu tenho ministrado aqui essa palavra para começar, vocês creiam através do que eu tenho falado, referente às Sagradas Escrituras, mas depois vocês passem a crer por aquilo que vocês passarão a ouvir dele.
Porque Ele está vivo e assim como fala comigo, falará com você. Recebe aí essa palavra. Olha, atenta, acorda, desperta, tu que dormes. Deus tem um encontro marcado com você, como marcou um encontro com a mulher samaritana lá no poço de Jacó. Podem ser nas circunstâncias mais inusitadas. Deus permitiu uma pandemia para a gente ficar em isolamento social e através dessas lives a palavra de Deus chegar até você. Olha só, todo um percurso esdrúxulo, estapafúrdio, esquisito. Mas através de tudo isso a palavra está chegando até você. E inicialmente você vai crer por a palavra que está ouvindo. Depois você crerá porque Deus falará com você. Porque Ele está vivo. Se fala comigo, o mesmo Deus, o mesmo Espírito fala contigo. Eu não sou melhor do que você. E o mesmo Deus, o mesmo Espírito que queima aqui no meu coração e fala comigo, vai arder, vai queimar dentro do seu coração o Espírito Santo e vai falar com você. E vai restaurar a sua vida. E vai escrever uma nova história sobre você. Isso vai impactar a sua casa, a sua vida, a sua família, a sua parentela para sempre. E eu quero concluir com esta palavra. Aquele que beber, oh glória a Deus, da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Escreve aí, eu quero essa água. E você vai receber. A Bíblia diz, pedi, pedi, e dar-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abrir-se-vos-á. E também está escrito, buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Talvez em algum momento da sua vida, por razões que não vêm ao caso, você se sentiu pequeno, menor do que você realmente é. E o que Deus quer que você saiba, e que você se lembre, é que você tem valor. Existe um cântico que eu amo muito, que diz assim, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor neste teu complexo interior, dizendo que às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. O Espírito Santo se move em você. Daí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte ao Senhor. E a música termina dizendo, você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Você tem valor. O Espírito Santo se move em você. Se essa palavra tem tocado o seu coração, eu quero orar para nós terminarmos. Querido Deus, feche os seus olhos. Eu coloco nas tuas mãos a vida de todos os meus amados irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão conosco nesta live e aqueles que assistirão mais tarde. Que cada um receba um toque do teu Espírito, sobrenatural, que seja restaurado seu ânimo, seu coração, sua alma, suas esperanças, suas forças, sua alegria. Que a sua vida seja saciada, como Jesus falou para a mulher samaritana, lá no poço de Jacó. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais tornará a ter sede, porque do seu interior fluirão rios de água viva. Pai, que esses rios fluam de dentro de nós e que a nossa vida seja transformada para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o inimigo não tenha espaço
Não permita, Senhor, que ele venha roubar esta bênção de nenhum de nós, mas que prossigamos, olhando para Jesus, não para as distrações, mas vencedores por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em teu nome, oramos e agradecemos. E você aí concorda e diz amém e amém. Deus te abençoe. Um abraço muito especial, um beijo muito carinhoso. Talvez você ainda esteja tentando digerir essas palavras. Fica aqui a minha dica, como sempre. Ouça novamente esta live, daqui a pouco eu vou mandar o link para vocês. Leia esse capítulo, só um capítulo, gente. Em 5 minutos você lê. E deixa o Espírito Santo falar com você. E ele vai completar a obra. É ele quem dá o crescimento, eu só estou semeando a palavra. E se alguém quiser, tiver o desejo, me chama depois, a gente conversa. E ora junto. Ok? Entra nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, curta a nossa página, dá lá o seu like. Ah, não gostei. Dá o seu dislike, não tem problema. Assim a gente vai buscando a melhor linguagem para ministrar a palavra do Senhor. Conto com você. Convide um amigo, convide um conhecido. Manda os links dos nossos canais. Me ajuda nisso, gente. Ok? Daqui a pouco eu mando o link para vocês, para quem quiser assistir novamente, como tenho feito diariamente. E fica aqui o meu forte abraço a todos. E até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.